Quer dizer que se eu faço um recurso administrativo num concurso que eu fiz, né, e eu tenho uma nota 5, nota X, eu posso ter uma nota 3 depois do recurso, ou seja, o recurso pode piorar a minha situação? Opa, rapaz, a gente recebe muito essa pergunta, essa dúvida, viu? Agora a gente tem uma decisão do STJ aqui que pode ajudar você a solucionar, ou melhor, saber o temor, os riscos, porque ninguém entende isso e agora eu vou te explicar. Saiu no informativo do STJ recente uma importante decisão que traz à tona uma questão pouquíssimo discutida e é muito relevante para os concurseiros, né? Professor, existe a possibilidade de piorar a minha situação quando eu apresento um recurso administrativo em um concurso público, um recurso administrativo na prova de sentença de magistratura, na prova discursiva da OAB, na prova discursiva de procurador, defensor MP, que quer que seja. Bom, eu me chamo Felipe Duque, sou seu professor aqui no Estratégia e Carreira Jurídica e hoje nós vamos analisar essa decisão do STJ. É o recurso do mandado de segurança 73454. Bom, se você ainda não se inscreveu, aqui no nosso link da bio tá vindo aí a Semana Nacional dos Concursos Jurídicos aqui no Estratégia e Carreira Jurídica. E é muito conhecimento massa, velho, gratuito. Você vai receber tantas informações relevantes na sua preparação, um apanhado de jurisprudência que a gente vai ter aulas exclusivas sobre todos os julgados do primeiro semestre, e não é feito coisas que você vê por aí, tá? Nós vamos ter cada professor dando aulas de quase 3 horas e meia sobre o assunto. Você pode acompanhar aqui no nosso YouTube, gratuitamente. Tá, professor, mas o que é o caso? O caso, portanto, foi julgado em março de 2025 pela segunda turma do STJ, que envolvia uma candidata de um concurso público para cartórios, lá no Rio Grande do Sul, né? Mas o que torna esse caso especial não é apenas a decisão em si, mas o que ela revela sobre um risco que poucos candidatos conhecem. Ou seja, quando você recorre de maneira administrativa, cuidado, a banca pode sim piorar a sua nota original. Professor, meu Deus do céu, chega a engolir seco, né? Que história é essa? Bom, vamos lá. Vamos aos fatos do caso concreto. Tinha uma determinada candidata, que eu não vou nomear, que ela prestava um concurso, portanto, de cartório no Rio Grande do Sul. Ela chegou na prova oral. Quando ela chega na prova oral, ela sorteia o ponto temático dela, o ponto que ela vai ser arguida na prova oral, era tipo assim, o ponto 7, né? Tal. O ponto 7 falava competência tributária, não sei o que, era direito tributário até, o julgado do STJ fala sobre isso. E aqui tá o julgado aqui, se você quiser ver, mais de 11 páginas de inteiro teor. Até aqui tudo normal. O problema é que os examinadores, quando eles foram arguir ela sobre o tema, eles arguíram sobre um tema completamente diferente. Então, o ponto temático era o ponto 7, sorteado, e eles começaram a arguir ela sobre ITR, sobre um outro imposto lá que não estava no ponto que foi sorteado. E foram falar de outros tributos lá em espécie. Em resumo, de fato, foi um certo erro grosseiro da banca examinadora, porque ela estuda uma coisa, o ponto sorteado é X e começam a perguntar ela sobre Y na prova oral. E aí, convenhamos, né? A gente até fala isso nos cursos. Olha, se começarem a te perguntar sobre algo que está fora da edital, com todo respeito, mas você não pode dizer, examinador, né? Você está me perguntando algo que não está na edital. Olhe muito cuidado, porque é muito difícil que o examinador dê o braço a torcer, né? E se ele está fazendo aquela pergunta ali, bom, responda, né? É o que a gente sempre indica, né? E, de fato, a candidata, ela tentou, fez o que era possível, vamos dizer assim, pelo que a gente constata aqui da informação dos autos, né? E, muito corretamente, depois que saiu a nota dela, ela apresentou um recurso administrativo apontando que houve essa irregularidade. Ela falou, olha, me questionaram sobre um ponto diverso do edital, né? E aqui está o primeiro ponto importante, né? Perante o recurso administrativo, né, o Conselho de Recursos, vamos dizer assim, do Tribunal do Rio Grande do Sul, ele até reconheceu expressamente esse erro. Ele falou, rapaz, realmente, te perguntamos sobre algo que não estava fora da edital. Então, eles disseram até assim, é evidente que o ponto sorteado foi o ponto 7, que falava sobre competência tributária, e o ponto 8 tratava sobre tributos em espécie. E arguímos ela sobre o ponto 8, não deveríamos fazer isso, tá? Mas é aqui que está o plot twist, vamos dizer assim, que poucos esperavam. O Conselho de Recursos, ele não apenas reconheceu o erro, mas ele acabou anulando
a prova inteira de direito tributário que ela fez e determinou que essa candidata ela fizesse uma nova arguição sobre agora todo o grupo, novamente, de direito tributário, que poderia ter sido sorteado e fazer a prova de novo. Tá, professor, e o que foi que aconteceu? Quando ela refez a prova, acabou que ela tirou uma nota inferior à primeira. Novamente, na prova viciada, na primeira prova, ela tinha tirado nota 8. Na prova regular, na prova correta agora, na prova com um ponto dentro do edital certinho, ela tirou uma nota menor. Suponha que ela tirou 5. E aí surge uma pergunta fundamental. Ora, será que ela pode ficar com a nota maior da prova que tinha sido anulada, nota 8, ou ela pode ter essa nota inferior, nota 5? Bom, a candidata não gostou disso. Ela foi, recorreu, chegou até o STJ dizendo, não, eu não posso ficar com a nota menor. Não pode ter uma reformácio em pés, não pode... E aí, professor, o que é que o STJ fez? Bom, a resposta do STJ foi categórica à candidata. Olha, você não pode ficar com a nota anterior que foi anulada. Por quê, professor? O STJ ele utilizou um princípio fundamental do direito administrativo, que todo concurseiro precisa entender e sabe, né? Um ato nulo, a primeira prova nula, a primeira banca de direito tributário nula, não produz efeitos jurídicos. Como disse o ministro Afrânio Vilela, tendo em vista a expressa anulação da primeira arguição oral da candidata, não é possível que a primeira nota prevaleça sobre a segunda. Por quê, professor? Porque um ato nulo, ele não produz efeitos jurídicos. Bom, agora vem a outra parte que poucos conhecem, mas que é crucial. O ministro não deixou isso muito claro no voto dele, mas isso é patente. No direito processual penal e até no direito processual civil, existe um princípio famoso chamado reformatio impejus, que significa reformar para pior. Em termos simples, quando só você, por exemplo, recorre de uma decisão, ela não pode piorar para você. Se o réu recorre para diminuir a pena dele, não pode aumentar. E assim tem a ver no processo civil, no processo penal, também no direito administrativo sancionador, no processo administrativo disciplinar. E esse princípio, por exemplo, ele está expresso no artigo 617 do Código de Processo Penal. Tá, professor, mas e na esfera administrativa? Bom, aqui a coisa muda completamente, porque a Lei 9784 de 1999, que regula, por exemplo, o processo administrativo federal, ela não estabelece essa vedação de forma expressa. Pelo contrário, o artigo 64 desta mesma lei, ela é muito clara quando ela determina que, olha, quando você faz um recurso, o órgão competente para decidir sobre esse recurso pode confirmar, pode modificar, pode anular ou pode revogar total ou parcialmente a decisão recorrida. Observem a palavra modificar. Isso significa que a autoridade administrativa ela pode tanto melhorar quanto piorar a sua situação quando ele reanalisa o seu caso. Por quê, professor? Porque o princípio que rege a administração pública é o da legalidade, é o da busca pela verdade material e não necessariamente a proteção da situação do recorrente. Tá, professor, então vamos ser práticos. Quando você apresenta um recurso administrativo contra a sua nota em uma prova discursiva, em uma prova oral, você está pedindo, na verdade, para que a banca ela reanalise a sua resposta. E nessa reanálise, ela pode encontrar erros que ela não tinha percebido antes, ou até aplicar critérios mais rigorosos, resultando às vezes numa nota ainda menor. E isso acontece porque o fundamento do recurso administrativo é diferente do recurso judicial. No âmbito administrativo, prevalece de alguma maneira o interesse público, a correção de um ato viciado, mesmo que isso prejudique quem recorreu. E isso é explicado, inclusive, pela própria doutrina, que fala do poder-dever de corrigir os seus próprios atos quando se constata um vício, independentemente de quem se beneficia ou de quem se prejudica. No caso, a nota da candidata gaúcha foi exatamente o que aconteceu. Ela apontou corretamente um vício na aplicação da prova, a administração concordou e corrigiu o erro, mas a correção resultou numa situação pior para ela do que originalmente criada pelo vício. Bom, e qual foi a fundamentação jurídica do STJ em resumo? O STJ foi muito didático explicar por que a candidata não poderia ficar com a nota da prova anulada que era maior.
Primeiro porque o edital do concurso, ele faz lei entre as partes, ou seja, é um princípio da vinculação editalícia. Se o edital não prevê expressamente o que fazer em caso de anulação, não se pode criar um benefício para ela não previsto. Segundo, a fundamentação do STJ foi permitir que essa candidata ficasse com a nota maior violaria o princípio da isonomia, como disse o STJ. Ora, isso colocaria os demais candidatos em uma situação de desigualdade. Imagine se todo candidato que tivesse uma questão anulada pudesse automaticamente ficar com a nota máxima. Isso seria uma distorção completa do certame. É claro que isso a gente está falando da prova discursiva e de prova oral. E terceiro, na visão do ministro, e talvez o mais importante, porque tem uma separação clara entre o que compete ao Poder Judiciário e o que compete à administração pública. Então ele disse que, olha, o Judiciário aqui, ele não vai ver se você merece a pontuação toda ou não em termos de decisão do STJ. Tá, professor, e quais são as conclusões e dicas práticas que fica? Bom, a lição que fica é dupla. Para você, concurseiro, tenha muito cuidado ao recorrer. Analise muito bem se vale a pena questionar a nota, porque você pode acabar numa situação pior. Isso não significa que sempre isso vai acontecer. Na prática, vou reafirmar para você, eu quase nunca vi uma situação em que um recurso administrativo reduziu a nota. Foi quase nunca mesmo. Já teve gente que me falou, e eu, rapaz, sério mesmo, mas aqui está evidente, pelo julgado do STJ, que isso pode acontecer. Então, lembre-se dessa questão. É possível que o recurso administrativo, na prova discursiva, na prova oral, reduza a nota do candidato, porque não se aplica, em tese, o princípio da reformatio in pegis no que tange a recurso de questão de concurso público. Bom, o que é que você achou aí? Comenta aí, espero que você curta. Vamos lá, um grande abraço e fica com Deus.